Você está no Ideário Cristão. Hoje trazemos uma mensagem urgente, poderosa e atual, como se fosse da voz de David Wilkerson, um homem que Deus usou para alertar sobre o desvio da igreja em nossos dias. Este vídeo revelará 5 marcas de uma igreja desviada, sinais claros de que muitos têm abandonado o verdadeiro evangelho de Cristo. Compartilhe este vídeo, comente o que pensa e permaneça até o final, porque a mensagem de hoje pode transformar sua visão sobre a igreja moderna. Agora, ouça atentamente. Ó Igreja do Deus vivo, ouça o clamor do Espírito neste dia. A primeira e mais devastadora marca de uma igreja desviada é a perda do santo temor do Senhor. Onde está o temor santo que fazia os crentes tremerem diante da palavra? Onde estão os homens e mulheres quebrantados que choravam aos pés da cruz, que rejeitavam até a aparência do mal, que corriam da tentação como José fugiu da mulher de Potifar? Hoje, o culto se tornou um show. O altar se tornou um palco. A oração se tornou um formalismo vazio. O temor de Deus se foi. E o que acontece quando o temor se vai? O pecado se acomoda nos bancos da igreja. A consciência se torna cauterizada. Os olhos deixam de chorar e o coração deixa de sentir. Pastores pregam mensagens adocicadas porque o povo já não suporta a sã doutrina. E o Senhor pergunta: a quem temerei? Não é a mim que deveriam temer, diz o Senhor. Amados, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. A igreja que perde o temor abre a porta para o engano, para o mundanismo, para o julgamento de Deus. E o juízo começa pela casa de Deus. Quando o temor desaparece, o Espírito Santo se retira. E o que sobra são reuniões sem unção, cânticos vazios, orações sem resposta. Volte a temer o Senhor, reacenda o altar, porque somente o temor de Deus pode preservar a pureza da igreja e do coração. Irmãos, em tempos antigos, os crentes entravam no templo com reverência, com os corações quebrantados, com os rostos em lágrimas. Hoje muitos entram como se estivessem em um evento comum. Não há mais aquele santo constrangimento diante da presença do Altíssimo. Não há mais o cuidado de se apresentar diante de Deus com mãos limpas e coração puro. Mas eu vos digo, o Deus que habita na eternidade continua o mesmo. Ele é santo, 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 e ele requer santidade do seu povo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A igreja que perde o temor perde também a sabedoria, perde o discernimento, perde a direção. E então surgem heresias, modismos, doutrinas estranhas. O altar é contaminado e o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Oh, que tristeza no coração de Deus ao ver o seu povo brincando com o sagrado. Mas há esperança. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Volte ao primeiro amor. Volte ao temor do Senhor. Busque-o enquanto se pode achar. Clame por um coração quebrantado, por olhos que chorem novamente pelo pecado, por lábios que tremam ao pronunciar o santo nome do Senhor. Igreja, o tempo é curto. O Rei está às portas. Prepare-se, santifique-se, tema ao Senhor e viva, porque sem o temor do Senhor não há verdadeira adoração. Sem o temor do Senhor não há verdadeira comunhão. Sem o temor do Senhor não há vida em Deus. Volte ao temor do Senhor. Volte antes que seja tarde. A segunda marca de uma igreja desviada é quando o homem toma o lugar de Cristo. O culto já não é mais centrado em Jesus, mas no ego. Os hinos já não falam da cruz, do sangue, do céu. Falam do homem, de suas bênçãos, de suas vitórias pessoais. Os sermões são motivacionais, mas não confrontadores. Tudo gira em torno do eu. E eu pergunto, onde está Cristo nisso tudo? O apóstolo Paulo disse: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Mas em muitos púlpitos ele já não é pregado. Quando o homem está no centro, Cristo é empurrado para fora. O resultado? Uma igreja cheia de gente vazia. Vazia de Cristo, vazia de arrependimento, vazia de santidade. Multidões buscando milagres, mas não o Deus dos milagres.
Cultos lotados de buscadores de bênçãos, mas não de buscadores de Deus. E os púlpitos alimentam isso, porque é isso que o povo deseja ouvir. Palavras doces ao paladar, mas veneno para a alma. Deus não divide sua glória com ninguém. Todo culto, toda mensagem, toda canção deve exaltar a Cristo. Mas o desvio começa quando se exalta o homem, sua autoestima, seus sonhos terrenos, sua vontade própria. A igreja moderna, muitas vezes, se tornou uma plataforma para o ego humano, um palco onde o eu é glorificado e Cristo é esquecido. Mas eu vos digo, o Senhor resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Ele não aceitará uma igreja que rouba sua glória. Voltem ao evangelho da cruz. Tirem o homem do trono e coloquem Cristo de volta no centro. O verdadeiro evangelho é Cristo, e Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. Não há salvação fora dele. Não há poder fora dele. Não há igreja fora dele. Quando Cristo não está no centro, a igreja se torna um ajuntamento social, uma organização humana sem vida, sem unção, sem propósito eterno. Ó, igreja, ouça o Espírito nesta hora. Arrependa-se do orgulho espiritual. Arrependa-se de exaltar o homem. Arrependa-se de trocar o cordeiro por aplausos humanos. Volte-se ao Cristo da cruz, ao Cristo glorioso, ao Cristo que é o Alfa e o Ômega. Porque somente Ele é digno de todo louvor, toda glória, toda adoração. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O terceiro sinal de uma igreja desviada é a tolerância ao pecado. Como isso tem destruído o testemunho da igreja? Os púlpitos estão cheios de palavras suaves para não ferir, para não incomodar. O pecado já não é tratado como abominação. Pastores temem perder membros, por isso não falam contra o adultério, a fornicação, o orgulho, a mentira. Mas eu vos digo, melhor perder membros da igreja do que perder a presença de Deus. Melhor ser odiado pelos homens do que rejeitado pelo Espírito Santo. A igreja que tolera o pecado perde sua luz, perde sua autoridade, perde sua eficácia. O Espírito Santo se afasta porque ele é santo. O Senhor diz: sai do meio deles, apartai-vos, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6,17. Mas muitos hoje querem tocar no imundo e ainda assim serem recebidos. Isso é impossível. E o que vemos? Igrejas cheias de pecado oculto, ministérios manchados pela iniquidade, reuniões sem o fogo do Espírito porque o pecado apagou a chama. O pecado tolerado se torna o pecado praticado. O pecado oculto se torna o pecado exposto. E a vergonha vem. E o nome do Senhor é blasfemado entre os incrédulos. Mas há esperança. O Senhor ainda chama ao arrependimento. Ainda hoje, Ele estende sua mão para restaurar. Ainda hoje, Ele chama sua igreja à santidade. Arrependa-se enquanto há tempo. Volte ao altar. Confesse o pecado. Abandone o pecado. Clame pelo sangue do Cordeiro. Porque só o sangue de Jesus purifica de todo pecado. A igreja de Cristo é chamada a ser santa. A igreja de Cristo é chamada a brilhar no meio das trevas. A igreja de Cristo não pode ser cúmplice do pecado. Ó igreja, lave suas vestes no sangue do Cordeiro. Purifique-se, volte à santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O quarto sinal é terrível, a ausência da pregação da cruz. E o que é uma igreja sem a cruz, senão um cadáver espiritual? Porque é na cruz que o pecado é vencido. É na cruz que a salvação acontece. É na cruz que a nossa velha natureza é crucificada. Mas hoje muitos rejeitam a cruz. Querem um evangelho sem sofrimento, sem renúncia, sem sacrifício. Querem uma estrada larga, quando Jesus disse: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mateus 7,17. A cruz é escândalo para os que perecem, mas para os salvos é poder de Deus. O inimigo sabe que quando a igreja abandona a cruz, ela perde o poder. Por isso ele trabalha para tirar a cruz do púlpito, do louvor, da pregação. E o que sobra? Um evangelho sem poder, uma igreja sem vida,
uma religião morta. Eu clamo, igreja, volte à cruz, volte ao sangue derramado, volte ao Calvário, onde tudo começou, porque fora da cruz não há salvação. A igreja que abandona a cruz, abandona o próprio Cristo. A igreja que abandona a cruz se torna um monumento ao passado, sem presente e sem futuro. A igreja que abandona a cruz é como o sal que perdeu o sabor. Para nada mais presta. Ó igreja, pregue a cruz, viva a cruz, glorie-se na cruz. Porque somente a cruz salva, somente a cruz transforma, somente a cruz nos conduz ao céu. E por fim, o quinto sinal. O amor ao mundo. Como este amor tem destruído a pureza da noiva de Cristo. Hoje há igrejas mais preocupadas em serem aceitas pela cultura do que por Deus. Querem se parecer com o mundo, falar como o mundo, agir como o mundo, e acabam se tornando como o mundo. O amor ao mundo é traição ao Senhor. O mundo crucificou o nosso Senhor. Como podemos ser amigos dele? O mundo odeia a cruz. O mundo odeia a santidade. O mundo odeia a verdade. E a igreja, ao amar o mundo, está odiando o seu Senhor. Oh, que tragédia espiritual! Mas o Senhor vem buscar uma noiva pura, separada, santa. Não se pode amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. O amor ao mundo é o caminho para o desvio. O amor ao mundo é o caminho para a apostasia. O amor ao mundo é o caminho para a perdição. Igreja, volta. Volta ao primeiro amor. Desperta, igreja! O mundo está passando, e com ele os seus desejos. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Volte ao Senhor enquanto é tempo, porque breve o juiz estará à porta. Se esta mensagem falou ao seu coração, comente agora. Eu quero a verdade do Evangelho. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Inscreva-se no Ideário Cristão e ative o sininho para receber as próximas mensagens. Que o Espírito Santo nos ajude a permanecer firmes na verdade, a não nos desviarmos e a aguardarmos com pureza a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.